Bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho o prazer de receber o físico e poeta Jorge Amâncio. Jorge Amâncio, bem-vindo à República Popular das Letras. Boa, tranquilinho, salve, salve, tudo bem, né? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é um comercial. Estou aqui tomando um vinho maravilhoso que nos foi cedido pela Captain Shop. É uma loja de conveniência lá de Águas Claras. Fica no S4 Shopping, na Avenida das Araucárias, Rua 36 Sul, lote 15, loja 1. Muito obrigado e esperamos novas remessas. Meu caro Jorge Amâncio, eu gostaria de começar esse programa você se apresentando. Só que antes de você se apresentar, eu vou ler um poema que, de certa maneira, já o apresenta. Está no seu livro Nós Outros, e diz assim: eu queria saber. Eu quis ser Roberto Guima, pegar um clarinete e florear versos. Eu quis ser Paulo Moura, pegar o saxofone e frasear um poema. Eu quis ser Solano Trindade, pegar poesia no trem de cada dia. Eu, poeta sem trem, um cantor morto a cada interpretação, músico sem instrumento, renascido a cada tom, gostaria de saber se amanhã quererei nascer eu. Então, você está citando aqui os três grandes figuras, dois músicos e um dramaturgo, não é? É poeta, dramaturgo, folclorista, né? O Solano. O Solano Trindade, né? Vou começar por ele. Solano, basicamente, foi a minha primeira influência de poesia negra. Porque a poesia que eu lia, além de não falar em negros, né? Você não tinha aquela linguagem tão coloquial que Solano tinha. Então, Solano conseguia conversar com todo mundo, principalmente com a negrada. Então, a mim foi um papo muito interessante, muito sério. Então, tanto que os meus livros, esse mesmo, o outro, é a linguagem bem coloquial, né? É uma linguagem que eu posso dizer até tendendo a Solano Trindade, né? Você o conheceu no Rio? Não tive o prazer de conhecê-lo, rapaz. Não tive, Ah, né? você não conheceu Não pessoalmente. conheci pessoalmente, né? Eu vim conhecer a literatura de Solano aqui em Brasília, né? Conhecia pouquíssima coisa, conhecia, né, Tem Gente com Fome e alguns pouquíssimos poemas, porque por coincidência eu fui na casa de uma amiga que ela tinha o livro do Solano. Aí eu falei, Cantos para os Pobres. Aí, me empresta aí, deixa. Fiquei 20 anos com o livro, mas devolvi, ela tá de prova. É uma figura maravilhosa, uma figura folclórica, folclórica não é mais do que isso, né? É a Lídia Garcia, né? Ah, sei, Sabe? sei. Então, é verdade, fiquei 20 anos com o livro, aí eu já devolvi. E agora, tanto Roberto Guima um, era também saxofonista, foi aluno do Paulo Moura e morreu com 24 anos, afogado em Cabo Frio, né? Nossa, tão novo Tão assim. novo, uma praia tranquila, que se quem conhece Cabo Frio vê que vai afogar ali como, né? Ele morreu e deixou um trabalho maravilhoso, que eu gosto muito, um LP, hoje já tem nas plataformas, tem tudo, mas na época tinha um LP, e eu tinha esse LP. O outro, Paulo Moura, é o mestre, né? Paulo Moura, para O mim, Paulo, eu vi vários eu shows vi dele vários aqui no, shows. no Clube do Choro. Tanto no clube, teve um que ele fez com percussão, com repolho, que foi maravilhoso, né? Eu tive sorte, quando eu morava em Ramos, ele morava em frente à Imperatriz Leopoldinense. Ah, olha Então só. eu pude muitas vezes frequentar a brincadeira na casa dele, ainda moleque, né? Bom, Bem você é moleque. do Rio, não Sou é? do Rio de Janeiro, é. E veio pra cá quando? Eu vim para cá em 76, Sei. 1976, né? Vim ser controlador de tráfego aéreo. Controlador de tráfego aéreo. Foi muito legal. Fiquei um tempo, mas meu negócio sempre foi dar aula, não sei, eu gostava muito de aula. Você se formou em Em física, física, na UNB. na UNB, né? Eu já vinha do curso do Rio, aí para fazer o curso de controlador parei, eu estudava na
antiga UEG, eu gosto muito de falar UEG, que é a Universidade do Estado da Guanabara. Eu gostava muito do meu estado, né? Hoje é o estado do Rio de Janeiro, o UEG cresceu, tá lá um negócio maravilhoso, hoje é o UERJ, né? E aí vim concluir aqui, concluí os 2 últimos semestres, os 2 últimos anos, não sei. Você fez licenciatura e foi dar aula Eu fazia bacharelado. bacharelado. Não, mas aí no meio eu me apaixonei por licenciatura, né? Eu achava, eu acreditava naquela época que Brasília também me trouxe isso, que através da ciência eu podia modificar o mundo, né? Eu queria que todos os meus alunos fossem cientistas, né? Porque você tinha aquele amor pela ciência. Então eu resolvi fazer isso. É claro que o sucesso foi pouco, né? Mas tem alguns exemplos de alunos meus que viraram físico, viraram químico, viraram cientista. E você se aposentou pela fundação. Me aposentei pela fundação, pela Secretaria de Educação. Ô, Jorge, então, pelo que eu li nesse poema seu aqui, você está, de certa maneira, à procura do eu lírico, do eu poético, porque Sim, você sim. menciona 3 exemplos grandiosos, que são simbólicos para você, não é? E aí, a partir dele, você justamente diz isso, né? Que gostaria num determinado momento, gostaria de saber se amanhã Mas, quererei nascer eu. uhum. É isso mesmo, essa interpretação que eu estou dando? Tem a ver. E até hoje eu continuo nessa busca, né? Às vezes, eu fico me perguntando, não sei se foi a minha formação científica, mas eu quero sempre buscar o novo. Eu tenho essa necessidade de buscar o novo. Esse livro, ele é um livro muito misturado, tem um pouco de tudo, tem um pouco de concretismo, tem muitas poesias formatadas, né? É, eu não e foi justamente porque eu não sabia mais o que fazer. Esse livro eu já não tinha mais, assim, onde eu vou trabalhar poeticamente, né, essa busca, né. Então saiu um livro, assim, meio híbrido, Híbrido, né? né, vamos Tem um poema aqui, que é gráfico. exatamente, é. À noite, o morro é maquete do universo. Uhum. É isso? Exato. Agora, você, numa conversa que nós tivemos recentemente, você disse que descobriu a poesia muito recentemente. A verdadeira poesia, sim. O que é poesia, né, eh eu acredito estar no caminho da descoberta, vamos ser assim, mas você entender mais a poesia como arte, né, como você entende. Então, a poesia é uma arte, Sim. mas ela chegou a um ponto tal que as pessoas não encaravam mais a poesia como arte. A pessoa escrevia algo assim: "Ah, é um poema", né, e depois você vê que o poema tem riquezas fabulosas, o poema é brincar com as palavras, saber usar essas palavras. Isso basicamente, eu não tinha essa noção. Adorava a rima e adorava quando dava certo. Adorava quando, essa canção deu certo. Mas saber o porquê, saber a loucura, saber como você pode trabalhar isso, isso para mim é a descoberta Quais foram as poética. suas referências para chegar nisso que você está chamando de verdadeira poesia? Verdadeira palavra sua, em busca da poesia. Porque não Na nos poesia comprou, como arte. eu entendi. É, foi um caminho longo. Eu comecei a gostar de poesia na adolescência, escutando um rapaz chamado JG de Araújo Jorge. Eu conheci o JG Olha que como coisa. deputado. Ele foi. Aquela voz me encantou. Ele trabalhava no rádio. Exatamente, ia todas as 6 da tarde, não me lembro a rádio, não sei se era Tabu, não me lembro, né, mas ele tinha um programa de poesia, que ele lia aquele romantismo, né, maravilhoso, né, eu adorava aquela voz. Eu tenho aqui, eu sou obrigado a fazer uma inconfidência, porque eu, na adolescência, também conheci o JG de Araújo Jorge. E os poemas de amor que ele fazia, românticos, você definiu bem. Só que eu achava os poemas dele, assim, muito água de flor de laranjeira. E nós tínhamos uma turma na minha cidade que eram muito gozadores. E a gente frequentava alguns saraus. A gente ia lá para fazer gozação nos poetas da cidade, que sempre tem, né? Uhum. Toda cidade tem os beletristas chamados.
E com essa história, um determinado momento, a gente resolveu ler o J.G. de Araújo Jorge. Para melhorar os poemas, a gente lia um verso de um poema e pulava para outro. E fazia essa brincadeira, etc. Muito tempo depois, eu já aqui em Brasília, jornalista, eu conheci pessoalmente. E ele é uma figura, assim, do MDB, né? Da resistência à ditadura militar e tal. Um cara, assim, extremamente generoso, boa alma e tal, etc. Eu falei, meu Deus, eu não posso contar a sacanagem que eu fiz com os poemas dele. E ele teve uma influência muito, muito grande na rádio, porque ele popularizou de vez a poesia, entendeu? Poesia, Sim. pelo menos no Rio, eu morava em Olaria, né, morava Sim, em sim. Ramos nessa época, Sim. então ali tinha a turminha que escutava JG, e pessoa que gostava de música, né, de Roberto Carlos, né, mas não tinha nada a ver com literatura. Então, foi a minha primeira grande influência foi essa. Tanto que agora eu já estou mais livre. Eu tentava imitar o JG ao declamar, tá entendendo? Ah, que legal. Rasguei suas fantasias. Eu tentava, eu tentava. Depois não, depois eu peguei personalidade própria, que eu nunca ia conseguir imitar o JG. Né? E a outra grande influência também que me fez já aí com a poesia escrita, na época do governo de ditadura, o Jornal do Brasil, no Caderno 2, ele editava poesia. Aí eu comecei a ler Ferreira Goulart, aparecia Drummond, né? JG de Araújo aparecia raramente, ele aparecia muito pouco. O que aparecia mais era Cabral, né? Tu via aqueles. Então eu falei, puxa, que legal a escrita, mas ainda sem interesse de escrever. Mas já arriscava os versos, graças ao JG, fazia aqueles versinhos para as menininhas, porque dava certo, dava certo. Dava certo. Né? Eu tenho, desde a minha adolescência, né? Eu escrevia, mas sem mistério nenhum. Essas foram as minhas influências iniciais. Depois não, depois veio uma avalanche. Brasília foi muito importante para mim, porque é aqui que eu conheci poetas, né? Porque no Rio, na década de 60, né? Início de 70, você não tinha essa ponte, era muito distante você chegar a Drummond. Ainda mais eu que morava em Olaria, Ramos, Penha, sempre morei por ali, para chegar lá em Ipanema, Copacabana, era meio complicado. E você tinha ele como um artista poderoso, está em outro patamar, vamos dizer assim. Né? Então, dificilmente chegava a eles, né? Não chegava. Poesia não me lembro de ter conhecido nenhum. Por coincidência, conheci o Vinícius, mas não como poeta. Ele dando um show e eu do lado de fora vendo o E show. aqui em Brasília, então, você teve acesso. Exatamente. Aqui eu tive acesso a poetas, né? Desde a antiga, Ézio Pires, né? Ah, o Ézio, jornalista, coleguinha nosso. Gente boa, gente boa. Daí, então, um dos primeiros que eu conheci foi, puxa, cara, tem uma vida de poeta, né? Tem uma... Mas aí eu comecei a entrar mesmo na poesia foi através de três figuras que eu sempre agradeço, né? Um é o Paulo Cauim, que é o mais novo, foi o último a chegar, mas eu quero citá-lo primeiro, que eu sei que muita gente conhece Cauim, né? Cauim trouxe a poesia formal, não só do Cabral, como também os concretistas, né? Ainda uma pincelada, me fez ver, existe isso. Né? Zé Edson, José Edson, um dos bons, eu adoro Zé Edson. Zé Edson, para mim, é um dos melhores poetas que eu já conheci, né? Assim, da minha fase de poesia. Ele me trouxe os beats. Imagina, beat para mim foi uma loucura, né? Uma abertura assim, pegadinhas, caramba, que é isso, né? Aquilo tudo. Aí pega o Donizete, o Doni Pitaluca, que hoje é um teatrólogo bom, professor de teatro, né? Ele me trouxe Baudelaire, me trouxe o Dante, né? Eu juntei tudo, fiquei maravilhoso. Aí fiquei tentando estudar isso, mas muito aleatoriamente, lendo, sem ainda querer ser poeta, mas para conhecer, né? Adorar que na época ninguém usava cabelo verde, o Baudelaire usava cabelo verde, né? Então, eu conheci as histórias, né? Aí foi indo. Até que hoje, a minha influência maior é não só tá em Augusto, Haroldo, Décio, né? Os Concretista. concretistas. Eles eu não gosto nem que coloque eles modernistas, porque para mim eles são, se for o modernismo, começa depois dele. Tá entendendo? Porque ele me trouxe uma poesia de estudo, uma poesia de profundidade, de pesquisa, né? Você não coloca uma palavra ali à toa, né?
entendeu? Começar a ler Marlamé. Entendi. Porque eu lia Marlamé, porque todo mundo lia Marlamé, mas não sabia, porque ele deixava um espaço tão grande entre uma palavra e outra, né? Então, aí começou a ter isso, e o interesse de estudar a poesia, de entrar fundo na poesia, né? Ô Jorge, e como é que você chegou à dimensão da negritude na sua poesia? Sim, de início, eu quis escrever, que é tanto o meu primeiro livro, que é esse aqui, ó, Negro Jorge, né? Sei. Né? Esse livro foi um livro de amor trocínio, né? Que a minha companheira na época me presenteou com essa edição na Tesauro, com o Vitor Alegria lá. E era falar de negritude. Aqui, a parede. A parede protesta em preto e branco, atesta a violência em preto e branco, chora as injustiças em preto e branco. Quer dizer, muitos diziam que era um livro panfletário. Eu não acho poesia panfletária. Começa por aí, eu nunca achei, né? Existe sim a poesia de denúncia, de luta, né? E a ideia minha básica era essa. Era essa, né? Aí, pela minha inquietude, o segundo já não tem nada a ver com isso. Batom d'amor e E morte. Esse é um livro de amor? Amor e morte, né? Amor e É morte. que eu tive o privilégio de viver em Brasília na década de 80. E para mim foi a década mais rica que tinha. Primeiro porque todo mundo era bêbado. Então a gente achava que não existia vida inteligente fora de bar. Começava por aí, né? Não existia, né? Tudo era resolvido em bar, né? Muito interessante. Esse livro é mais ou menos isso. Quanto a essas andanças que eu ia. Esse livro também eu nunca pensei em escrever. Eu Sei. anotava, guardava. Tem um poeminha aqui que você fala assim: tudo começou quando ela faltou ao samba que ele fez em sua Isso, homenagem. verdade. Isso para um bêbado Resume tudo, né? é um copo cheio. E foi por aí. Esse livro é interessante, que eu também não ia pensar em editar. Mas aí tem uma figura também chamada Marcelo Sirquis, né, que a gente morava junto na época até. Ele começou a pegar meus papéis e recolheu tudo. Aí colocou em um disquete, que era a grande novidade da época, um disquete, que depois me deu um trabalho miserável para abrir o disquete e pegar os poemas, né, que eu quis fazer, né? E aí por isso que surgiu esse livro, dessa Olha, Marcelo Sirquis, né? Companheiro que foi para o Maranhão, já está de volta aqui, né? Também. Jorge, esse livro seu aqui, Nós Outros, ele tem um símbolo da paz. E uma coisa Sim. que eu imediatamente pensei, antes de você me explicar, ele é uma tesourinha. Eu até pensei que fosse alguma Exatamente. coisa ligada a Brasília. Mas a ideia foi essa. A ideia desse símbolo surgiu do Nelson Inocêncio, que é um professor da UNB e artista plástico, né? Ele que fez o prefácio do livro, que ele contando um pouquinho sobre a minha vida, né, quem eu era, ele, não precisa disso, você faz o livro e não bota quem você é, né? Aí ele fez esse prefácio, né? Isso aí é um adinkra. Um adinkra é um símbolo afro, né, da de Gana, né, daquela região, né, de língua inglesa, a maioria, né? E cada símbolo é um provérbio. Eles chamam isso de patabo. Patapo. M. Patapu. Patapo. E é um símbolo de pacificação depois de conflitos, o nó da pacificação, que é a reconciliação. Exatamente. Você, essa referência que eu fiz, assim, que é meio óbvia, outras pessoas fazem achando que é a tesourinha? Já fizeram. Mas eu só fui ver isso bem depois. Porque Sei. quando você fica tão mergulhado na coisa, você não vê. Depois que eu falei, caramba, são tesourinhas. Isso aí representa as tesourinhas. Mas de início eu não tinha visto, O sinceramente. Lúcio Costa deve ter copiado. É. Não é não? Eu acredito numa coisa que não sei, você vai até rir. Eu acredito que nada acontece ao acaso, isso a gente já sabe. Então, quando o cara faz, ele recebeu, não me pergunte como,
alguma coisa, alguma mensagem, né? A antena captou alguma mensagem para que isso acontecesse. Então, você pode ter visto, às vezes, essa imagem uma vez na sua vida, depois nunca mais você viu. Mas aí um projeto X chamou essa imagem. Eu acredito nisso, Sei, né? sei, sei. Eu, não sei se é. Às vezes ocorre isso, né? Faz essas ligações. Muito bem. Uma coisa que eu acho interessante aí, acompanho de longe a sua carreira, etc. Mas eu sei que você tem agitado essa área da poesia, inclusive com um grupo chamado dos Três Mal-Amados. E durante a pandemia vocês fizeram um monte de lives, eu Uhum. assisti a algumas, né? Como é que foi essa história dos Mal-Amados? É, antes da pandemia, eu, Fernando Freire, que é um poeta do Gama, Josafá Santana, também um poeta e historiador, né? Conversávamos sobre poesia. Nós queríamos uma discussão sobre poesia, justamente pela insatisfação com a nossa poesia. Não sabíamos o que a gente estava fazendo, né? Então começamos a tentar, e nós estávamos pensando em produzir esse debate ao vivo, né? Chamar, por exemplo, um poeta e conversar com ele sobre a sua poesia, né? Aí veio a pandemia. Aí o Josafá, rapaz, vamos fazer alguma coisa. Eu não entendia nada de Zoom, de Zan, de Zoom. Ninguém entendia nada, né? Aquele negócio. Aí vamos. Aí íamos fazer no Instagram. Eu fui totalmente contra, porque eu não gostava daquilo, né? Aí até que apareceu as plataformas. Aí resolvemos fazer. Vimos que a Zoom era melhor para a gente fazer. Aí começamos a fazer, mas o objetivo era fazer durante a pandemia. Não imaginávamos jamais o crescimento da coisa. Era para satisfação nossa. Tanto que nós começamos a fazer, eh, chamando poetas de Brasília para discutir sua tendência, como na poesia em prosa, por exemplo. Chamamos poetas que faziam esse tipo de poesia para discutir, como Juste, trouxemos um prosador que foi o Geraldo, né? E o outro que era lá de Pernambuco, Bruno Candeia, que ele estava aqui. Vamos aproveitar que já é um negócio interestadual, né? Já é bom. Mas sem a mínima pretensão. Primeiro, de como nós íamos gostar daquilo, de como nós íamos entrar dentro daquilo, né? E segundo, também pelos interesses das pessoas. E aí surgiram, eu acredito, debates ali maravilhosos. Eu vi alguns. Quem me apresentou a esse grupo foi a Luciana Barreto. Sim, ela. Me Que, que- permite contar a história? claro. Éramos nós três apenas. Aí um dia convidamos, vamos chamar poetas que nunca editaram. Uma delas era a Luciana. Rapaz, quando ela começou a falar, não, sabe muito, vamos conversar. Eu a conhecia, né, minha amiga não tão estreita quanto hoje, né? Aí falei com ela, não tem tempo, não estou fazendo nada, quero, vamos. Aí pronto, foi aquele negócio Ela fabuloso. tá para lançar a primeira coletânea, né? Tem a coletânea nós estamos fazendo uma coletânea, né, que é os Mal-Amados e as Servilhas, né? As ervilhas, Servilhas. servilhas. Também, junto com os Três Mal-Amados, é João Cabral, né? E as Servilhas tem também, quando ele passou lá na Servilha, tem toda uma linha de poemas sobre Servilha. Esse nome veio do Cabral? Os Mal-Amados? Veio. Foi até sugestão minha. Sempre, eu não sei se acontece contigo, mas sempre quando você lê João Cabral de Melo, você fica apaixonado pela poesia. É João Cabral de Melo ali, aquele, né, que a gente parece que vai prever que vai acontecer e não vai, né? Que ela é toda formalizada, toda certinha, nada tá fora do O lugar. poeta engenheiro, né? Nada tá fora do lugar. E eu estava apaixonado por aquilo. E quando eu li esse poema, eu falei, opa, isso aí é alguma coisa estranha, né? E esse poema é de 1930. Olha só. Os Três Mal-Amados, que é o Joaquim, José. E isso aqui é prosa, né? Eu comecei a falar, comecei a ler o poema. A pessoa, não, Jorge, não lê ele hoje, não, pelo amor de Deus, porque o poema era longo, né? Mas eu começava a ler. E aí, quando surgiu, eu falei, não, já tem o nome, Os Três Mal-Amados. Ih, não vai dar certo, não vai. Deu. Todo mundo queria ser mal-amado. Eu,
Eu até cogitei que talvez fosse inspirado naquele Los Tres Amigos, Não, né? da Laerte, do Angeli seria e ótimo. do Glauco, Esse trio aí que era um trio muito engraçado, né? Só deu uma confusão. Não foi confusão, ela foi gentilíssima. Uma menina, a Tatiane, que ela milita dentro do feminismo muito forte, né? Aí quando ela falou, olha, não é bom que venha as meninas e você chama elas de mal amada. Opa, então vamos criar mal amado. Então definimos. Mal amado é substantivo comum sem gênero. Então todo mundo é mal amado. Malamades. Jorge, você também tem um interesse num poeta americano, que é o Langston Hughes, que é um dos grandes poetas negros da poesia americana, né? Isso me surgiu ao acaso. Eu ainda estava concluindo meu curso na UNB, existia uma livraria antiquária ali na 5 ou 7, não me lembro mais, né? Eu ia ali pegar meus livros de física, né? Que tinha muita coisa boa ali. E um dia eu me deparei com, americano, poesia, não conhecia Langston. E não tinha tradução, não achava nada. Naquela época não existia computador, né? Então era um negócio incrível. Eu traduzi alguns versos dele, né, bem sem tradução, sem aquela transcriação, né? Eu traduzia ao pé da letra, palavra por palavra, para tentar entender, né? E adorei. Mas não sabia o que era. Fiquei aquele livro muito tempo. Falei, pô, ainda vou usar esse livro, ainda vou traduzir esse livro. Aí o Bandeira traduziu alguns poemas que eu descobri mais tarde, né? Mas eu nunca traduzi. E, infelizmente, uma mulher que dizia que me amava muito, quando nós nos separamos, ela deu todos os meus livros aí para um sebo, porque eu não consegui mais achar meus livros. E o Langston foi junto. Olha que coisa. Minha vida tá difícil que não existe mais para mim. Meus livros foram doados. Doados. Nossa, Mas que perda. Mas não são tem. as perdas e danos são. da... Olha, dentro dessas pesquisas sobre poesia, você se atreveu também no haikai, né? Sim, sim. Como é que foi o haiku? O haiku é o nome em japonês, que é muito usado também em inglês e outras línguas. Menos no Brasil. E no Brasil o pessoal não gosta muito de usar pela obviedade do cu. Como é que foi essa chegada sua aos haikais? Isso foi recente. Quando eu comecei a realmente querer estudar poesia, querer entender a poesia, eu entrei em oficina de poesia. Faço até hoje. Oficina com o mestre lá, Cláudio Daniel, um poeta paulista, eu adoro, maravilhoso, muito bom, né? E aí, a minha preocupação toda era como eu ia conseguir condensar a palavra, como eu ia conseguir falar mais coisa com menos palavras, ou seja, ter a concisão. Porque eu acho que a poesia se faz de concisão. Hoje eu tenho adoro isso, né? E aí, nessa oficina, para entender concisão, você automaticamente tem que passar pela poesia mais concisa, que é o haiku, né? Aí eu comecei a estudar o haiku, comecei a fazer. Tem um haiku, e o haiku é legal porque você tem uma certa fase que você está estudando haiku, que tudo vira haiku. Você olha na rua, um passarinho voou na minha cabeça, soltou, né? Tudo vai. Então eu comecei a estudar isso, ver o que estava acontecendo, ver o que não estava. Aí saiu o livro, Haiku em Preto e Branco, que é um livro que é relativamente elogiado, né? Porque o haiku, muita coisa já foi feita. Né? Você que conhece o haikai, você sabe, muita coisa já foi feita. Para a gente tentar criar alguma coisa que tenha um pouco de novo, traga alguma coisa de novo, é de complicado. O que significa esse nome que você adotou, Jorama? Jorge Amâncio, Ama. Mas tem algum significado em japonês? Não. Foi só uma jogada de concisão. E ainda tem sorte que a ilustradora do livro, que é minha neta, né? Ela é maravilhosa, Ela né? é maravilhosa. Ela tem, né? Ela se chama Radarana. Radarana? É o nome dela mesmo, aí não é. Radarana
Aí eu falei, ô Jorama, Radharana não há casamento melhor. É, Ah, que ótimo. Bom, eu quero que daqui a pouco você leia para nós alguns poemas, né? Mas beleza. antes eu queria que você me explicasse também um outro terreno que você está pisando agora, que é o afrofuturismo. O que é o afrofuturismo? A definição de afrofuturismo é escrever não só poesia, qualquer tipo de arte, fazer arte com protagonismo negro, né? Essa é a básica, com autores negros, né, e o protagonismo negro, as histórias passadas pelos negros, contadas pelos negros. Eu li contos sobre isso, eu sei que tem romance, não li, né? Mas não achei poesia sobre isso. Eu acho que eu espero conhecer, porque até agora eu só conheço a minha poesia, o meu trabalho que eu estou começando agora. E a ideia de afuturismo é uma coisa que está surgindo mais agora aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela já começou na década de 60. Um cara chamado Sun Ra. Sun Ra era um músico jazzista e para ele se apresentar, ele se vinha todo paramentado como se fosse ser espacial. Ele dizia que veio de Saturno, né? E o objetivo dele era achar um espaço-lugar aqui na Terra ou em outro lugar, em outro planeta, para que os negros pudessem viver sem sofrer o que eles sofreram aqui na Terra, o que estão sofrendo aqui na Terra. É a maneira que ele via de acabar com qualquer tipo de discriminação contra o negro, um racismo, né? Saindo desse planeta, indo para outro planeta. Ele tem músicas maravilhosas. Fez um filme chamado Espaço Lugar, que eu já vi, mas sinceramente tem que ver de novo, né? Ele fala muito poemas dele, curtos, né? Muito interessante. E a música dele me cativou. A música de Sun Ra, a música cósmica que ele chama, realmente me enfatizou. Talvez não tenha muita coisa nova com o jazz, né? É um jazz talvez, mas a melodia, o que que ele faz, as nuances que eles tomam, é muito interessante. Eu gostei muito, né? Tanto que eu sigo essa música, já tenho no Brasil, tem um cara que faz um trabalho bem semelhante, chama-se Jonathan Fé, né? O Jonathan Fé tá nessa que é muito interessante. A música do Jonathan Fé me cativou também. Então, não foi só o Sun Ra, né? Como o Jonathan Fé, os dois têm uma ligação muito forte, não só com jazz, como também já trazendo o bebop, o bip hop. O bebop é um ritmo de jazz também, e o bip hop, que é o que acontece hoje, misturando uma mistura, né? E com base nisso, você está preparando o próximo livro. Estou pesquisando e escrevendo um próximo livro sobre isso, afrofuturismo. Sei. A gente podia começar, você ler alguns poemas aí do afrofuturismo Um para a gente, prazer. hein? E O que você acha? é a primeira vez, porque isso aqui é inédito, ainda não foi. Quando vai ser lançado? Não sei. Não. Lanço um agora, daqui a pouco, que é o Leopardo que Mata Moscas Importunas. Esse mexe com uma tradição africana, que são os Os oriquis, oriquis. né? O que são os oriquis? Os oriquis seria chamamento para esses orixás de hoje, saudações para esses orixás, rezas para esses orixás. É muito usado no candomblé. No candomblé ele usa, é mais perfeito porque eles falam Yorubá. Então eles falam muito oriquis naquele Yorubá, né? Tem uma saudação para Xangô, que é oriqui puro, cabecinho, neném. Eu não falo Yorubá, mas tem que significa isso, né? E vai. Então, em cima disso, esse livro que eu vou lançar é só oriquis. O que que eu fiz? Porque existem várias tendências, né? Várias linhas dentro do candomblé. Tem queto, tem jeje, né? E vai por aí. Todos têm oriquis. Muito semelhantes, porque isso diferenciava de acordo com o lugar que ele passava, né? Quando o Xangô ia e conquistava uma parte de jeje, ele teria os jejes faziam oriquis para ficava ali a história dele, oral, contada através dos oriquis. Essa oralidade chegou até hoje. Aí, se ele vai para outra cidade, tem outros oriquis muito semelhantes, mas já com uma linguagem mais dos feitos que eles fizeram, né? Seria uma espécie de jornalista da época contando dos Você seus. tem o. Tenho. Ué, então vamos falar alguns oriquis, Tá, depois o afrofuturismo e depois os outros. tá. Fica Aqui, à vontade, é, você. aqui não tem tanto, mas tem, acho que tem alguns
Não tem. Não tem. Só tem no meu celular. Posso mexer daqui a pouquinho, Ah, tá? tá. Tudo bem. Ok? Ok. Não tem. Então vamos no afrofuturismo. Vamos. Isso aqui é uma ideia, né? Tanto que o livro já começou sendo para Herman Paul Blunt, que é justamente o Sanha, né? Que ele mais conhecido como Sanha. Ele foi o precursor do Do afrofuturismo. afrofuturismo. Aí vou ler aqui O Espião Quimera. O Espião Quimera. Ciborgue Ferreiro circula no cyberespaço da batalha tecnológica. Na tela laser, figuras holográficas entre o caranguejo e o peixe, entre o bem e o mal. O ciborgue da espada titânio move-se no silêncio cirúrgico do espaço. Naves, velas solares simulam outros mundos, herdeiro do smartphone, filhote da robótica. O ciborgue guerreiro da casa muito alta, da cidade cibernética, não sai em vão. Ondas eletroacústicas no espaço escuro falam o idioma do fuzil, mais forte que os talismãs. O cíclope ciborgue, pai da bigorna, simula no site sinistras armadilhas, derrama na forja ouro e, na última estrofe, pipis cilíndricos. Isso aqui a gente mistura a cibernética com os oriquis. Ah, olha só. Né? Por isso que tem certas coisas aqui que parece, pô, como é que entrou isso aí? Né? Justamente são oriquis das imagens dos oriquis. Né? Sei. Lê outro? Interessante. Pode, por favor. Tem uns que são muito grandes, eu não quero. Esse é muito grande. Esse é muito. Esse aqui eu gosto. Esse aqui é grande, mas é menos grande. Isso aqui também é uma recorrência do que eu vejo nas imagens do afrofuturista. Tem muita imagem afrofuturista. Né? Então, eles recorrem muito àquela primeira civilização que a gente sabe que basicamente tem mais pista de ser de outro planeta. Né? Não sei se são, falo que tem pista, né? Que é a civilização egípcia, né? Eles do Egito Antigo já eram os deuses astronautas, já falavam isso. Né? Você acredita nisso? Eu falo que tem pista. Quando eu era adolescente, eu li o Van Däniken. Eu também. Acho que eu também. Mas a minha formação física permite dizer que isso é possível. Sei. Não estou dizendo que acredito, estou dizendo que acredito, não vou dizer, acredito. Eu acredito que muitas coisas vinham do espaço. Outro dia eu li algo interessante, eu devia ter lido, eu li rápido, porque eu estava de passagem procurando alguma coisa até daqui, dizendo que a intolerância que o homem tem ao sol, né, tanto não só pelo óculos escuro, como câncer de pele que ele possui muito facilmente, é justamente porque de onde eles vieram não tinha essa adaptação à luz solar. Ou eu, como sou adorador do sol, não sei. Eu também sou um Sanha. Então a gente fica nessa. Essa aqui chama-se Aliens do Nilo. Céu eclipsado, chuva fina. A luz mirra rasga o lusofusco. Vestido de vermelho, o negro noite fumegante flutua. A pele lisa ofusca o negrume. Pássaros raros, lagartos sagrados, cobras moscas, negros plenos, a híbrida harmonia do universo fluido. Liquefeitos floriam azul mirtilo, no silêncio libertam efêmeras quimeras, corpos negros, cabeças de o ser navega pela massa negra. Abre-se mística essência, mirra místicas, quimeras se veem na margem do Nilo. Negros meta-humanos moram em palácios pirâmides, edificam uma tumba para a ressurreição, leem na estrela o plantar, o colher,
Pirâmides Teslas unem a trágica magias. Cabeças animais se tornam fascistas, tiranos, destroem pela força e pelo poder. O céu silenciou-se, seca, enchente, fome, morte. O céu eclipsou-se. Um rasgo de luz morta aquieta as quimeras. O silêncio atemporal desaparece no eclipse. Ficam negros humanoides para reconstrução no próximo eclipse. Legal. E é legal brincar com isso. É, claro. Esse último fim de semana ali do eclipse, eu também brinquei com os netos lá para ver o eclipse. Justamente do sol. Por favor, você pode escolher mais poemas aí que você goste para nos apresentar. Ai, que a critério Eu não sei se do talvez. batom? Pode ser, Do batom. por favor. Que o batom eu acho legal, que é uma vivência de Brasília, nos tempos etílicos, né? Ah, sei. Tem uns que eu não posso ler que tem. Aqui, Silvio. Essa é a brincadeira que a gente fez com. Chama-se Bar Toad. Um papo misturava Nietzsche e Spinoza. O ar pedia álcool intelectual, servido à moda cowboy em dose dupla. Num gesto de culpa, ele beija a mesa, indefeso pelas argumentações etílicas. Encontro a saudade na mesa do lado, com um laço vermelho no cabelo, saboreando um gin tônica. Entro na tônica da palavra, transmito verbetes pré-fabricados, como cartas kafkianas rondando castelos de papéis. A fita vermelha cai do cabelo. Tinge o copo de gin em sangue, banhando a toalha quadriculada. A cabeça levanta lentamente. Cita Nietzsche, grita por Spinoza, toma o gin vermelho e tomba sobre a mesa. É brincadeira. É bem... Que ótimo. Filosofia de bar. Exatamente. Que acontece muito, né? Timbal já pegar a discussão de. Né? Então, essa mesma aqui foi uma. Nietzsche e Spinoza, imagine. Né? Aí vai, eu brincando. Isso aqui eu escrevi em pedaço de papel. Depois alguns eu datilografei, mas sem preconceito nenhum. E eu não achava que Isso é de qual ano? Esse aqui foi lançado em 2018, mas isso aqui, esses poemas todos são da década de 80, 90. Olha, demorou tanto. É. Esse aqui foi o primeiro poema. Eu vou até procurar ver se ainda tem o disquete lá em casa, que foi feito em disquete. Para eu conseguir abrir aquele disquete anos depois, foi um sufoco. Porque não tinha mais disquete. A tecnologia já estava Já estava avançada. muito. Disquete no final do século passado, né? Que ótimo, que ótimo. Posso ler outro daqui? Por favor. Por favor. Aqui. Teus olhos azeviche conquistaram uma canção, tremendo entre os dedos os merengues coisas, azeitonado pelos cabelos desfolhados pela chuva que caía calma. Roubei teus olhos para fazer um chinchim de meninas, tremi na têmpora da saudade. Ficaram as anáguas manchadas de batom. O teu corpo te fiz cálice. Porque esse amor de barra. E assim vai. Que ótimo. Eu gosto muito desse livro. E ele tem uma capa bonita, né? A capa é lá do pessoal da Tesauro, mas quem fez essa aí particularmente foi o Vitor. O Vitor era... Vitor Alegria? O Vitor era novo aqui quando ele mexeu nisso aqui ainda. Eu perturbo ele. Ele que fez essa capa. Ficou todo feliz. Acho que foi uma das primeiras capas que ele fez. Ele chamou o pai. Pai, aqui mostrou. Eu me lembro disso lá da Tesauro. Muito legal. Olha que coisa interessante. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro livro, né? Negro Jorge. Ele tem pequenininho, mas eu não tenho mais. Que me deram 1000 livrinhos deles, né? Pequenos, que saíram só 200 livros. Que saíram 200.
que a minha companheira na época pegava meus poemas, dava pra ela ler. Ah, adorei, claro. Minha companheira, se não adorasse, né? Aí ela chegou, foi lá no Alegria. Ah, faz isso. Sem eu ter revisado, sem ter nada. Assim, Olha, mas não, né? Aí pediu o Menezes que fez o prefácio, apresentação. por sinal um belo prefácio, né? E aqui tem, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Faz tempo que eu não leio. Muito tempo. É dividido aqui, tem o Êxodo. Vamos ver o que tem no. Ah, Êxodo, eu gosto. Êxodo, né? Então tem um poema chamado Antífona. Acorrentado pelo sabor das ondas, os vegetais apodrecem na fruteira, adormecida sob couvéis. Germes de todos os tamanhos passeavam sobre os corpos inundados por jato d'água. Toques morcianos misturavam-se com gemidos engasgados na garganta. Morcegos banqueteavam com o corte dos pulsos no vai e vem das ondas. Enjoados pelo mar, sufocados pelo vômito branco, morriam engasgados de fome. Não há luta onde crenças, língua e cultura misturam-se feito lixo no saco, identificando-se pela cor. A vontade de comer bananas, para não gritar de dor, vem das entranhas, sob o comando de Ogum. 3. Terra firme. Animal preso e cativo. Sem terra, sem nome, sem língua. São bantos, malês e urubás, homens e mulheres, vivos pelo bater do pé no chão. Muito bem. Ô, Aí Jorge, eu bate mais sei que nessa linha. você percorre de vez em quando alguns festivais de poemas, de poesia. Você esteve, por exemplo, agora em Montes Claros, não Isso, foi? no Psil Poético, muito bom. Qual que é a sua visão hoje da poesia brasileira, assim, de maneira geral? Brasília e Rio, sei que. Rapaz, eu já, tem bons poetas maravilhosos em todos os lugares, né? Rio, São Paulo, Montes Claros. Mas ele continua sendo. Hoje eu penso isso, né? Porque hoje eu começo a ver a poesia é, com outras nuances. É como você tem um quadro na sua casa maravilhoso, um Picasso sem saber que era Picasso, adorava aquilo, né? Aí depois tu vai estudar pintura. Aí você vai olhar, puxa, Picasso é interessante. Mas tem isso aqui. Tá entendendo? Quando você começa, acho que em tudo, né? Estudar um pouquinho a coisa, você começa a ter uma visão crítica que eu, então, nem posso falar que crítico, porque há muito pouco tempo que eu tenho isso, né? Mas eu acho que tem muito pouca coisa nova acontecendo na poesia de hoje. Pouquíssimas coisas novas. Poucas pessoas que são realmente inventivas, né? Sei, sei. A poesia inventiva, a poesia de invenção, eu acho que ela está dando mais margem a hoje à poesia das palavras, a usar muito a literação, a usar mais as palavras do que realmente inventar uma nova forma de poesia, né? Eu que faço aqui não é nada inventivo. Minha poesia, hoje, então, nas influências que eu tenho, ela está mais perto da poesia do tipo Décio, Haroldo, né? Aqueles versos muito concisos, tentando buscar o ritmo ali, né? Então, nada de novo. Apenas a temática pode ser interessante de novo. Aqui nesse aqui, por exemplo, você já vê os versos longos, né? Versos longos, né? São versos que têm um tamanho maior, né? Porque eu tinha outras influências, né? Você já fez uma mescla de poesia com música? Tem algum, Sua? tem alguma coisa que a gente já tentou, né? Mas eu sou muito chato em música. Eu sou chato em música. Eu reconheço que eu só conheço música popular, né, brasileira. Eu sou muito chato, né? Mas conhece o Sanha. Não, jazz eu conheço jazz até relativamente bem, mas pouco. Eu Sei, não tenho sei. aquela profundidade, né? Contralto, Miles, vai esses não tenho, né? É, e a poesia é a mesma coisa. Eu
Não faço poesia para música, mas tem algumas que são musicadas e eu gosto, já ficaram muito legais. Tem uma que eu gosto assim, ó. Tomei um porre maluco, cachaça com sorvete, entrei em roda de samba e acabei ganhando o carnaval. Essa aí foi uma, né? Quem musicou muita poesia minha, e até ficou legal, é o Anand Rao, né? E ele, que o Anand Rao, ele tinha uma mania de, não, me dá um verso que eu faço música, né? Aí somos muitos amigos, eu mandar para ele, fez algumas coisas que eu gosto até, acho legal, né? Sem ser aquela repetição, que tem gente que gosta muito de repetir a mesma melodia para tudo. Ele não, teve, acho que é porque falava de negritude, né? Ele falou, não tem como fugir de um tambor aqui, né? Então foi muito legal. Mas eu não tenho muita coisa. Eu não Sei. consigo fazer letra de música. Ah, sei. Eu acho, eu acho que é toda uma técnica, né? Você fazer a letra de música. Hoje em dia está mais fácil, porque a música estudada hoje por muito está tendendo a tonalidade. As músicas estão muito atonais, né? Eu estudo em outra linha, né? E aí fica mais fácil você fazer uma letra. Eu brinco lá de vez, boto no computador e fico inventando. Já tem coisa aqui que saiu disso, que fica inventando, aí eu vejo, opa, essa casa é legal, essa casa. Né? Mas com a música experimental. Acho que Sei. a poesia é música experimental. A Legal. poesia é música instrumental. Poesia é música, né? Já Poesia é dizia, música. já dizia o nosso amigo Pound, né? O Vinícius de Moraes previu que o futuro da poesia do Brasil estaria na música popular, né? Isso É, ele previu em 58. é. Infelizmente, e estava nesse caminho, né? Você pega, puxa, tem poetas maravilhosos, né? Mas com essa leva de hoje tá ruim, né? Nós estamos levando para outra, ou será que é outra poesia, né? Vai ver que o pessoal não tem tanta coisa para falar, né? É isso aí. Eu tenho uma certa discussão sobre poesia que eu acho discutir um pouco mais, porque tem muita gente que acha que às vezes a poesia seria uma espécie de saída evidentemente, a poesia, como você falou agora há pouco, é um tipo de arte, tipo de expressão. Tem outras, não é? Então, a poesia por si só, ela não Não cura ninguém, né? cura ninguém. Aliás, existe Adoece. poesia, tem poesia que é ruim demais, reacionária, não é isso? Mas, Jorge, eu acho que nós batemos um papo aqui que foi ótimo. Eu achei ótimo, eu adorava. ótimo. Nem vi a hora passar. Nem vi. Vamos continuar conversando e tal, e me avisa quando for lançar o próximo livro. Dia 8 de novembro. 8 de novembro. Não sei se já saiu o programa ou não. Onde vai ser? No Beirute. No Beirute. Não, vai sair antes. Ah, legal, ótimo. Então deixa eu fazer a propaganda aqui. Dia 8 de novembro, não percam no Beirute o lançamento de O Leopardo que... Vamos repetir que o nome dele, Leopardo, quase me comeu aqui. É O Leopardo que Mata Moscas Inoportunas. Vai sair pela editora Aldeia. E a capa é de Nelson Inocêncio, né? Muito interessante. Editora Aldeia da Cristiane Sobral. Então, um trio interessante para vocês verem o nosso trabalho. Legal, então. Gente, então nós terminamos aqui mais um episódio da República Popular das Letras, com um bate-papo com o poeta Jorge Amâncio. Por favor, deem o like e se inscrevam em nosso canal. Até a próxima. Até a próxima.